falar um pouquinho hoje sobre o fruto do Espírito. Eu queria que vocês abrissem aí. Aliás, quem sabe me falar quantos são? 9. Muito bem. Quais são? Alguém sabe falar sem olhar na palavra? Vamos lá, um de cada vez. Qual que é o primeiro? Amor. O segundo? Alegria. O terceiro? Paz. E? Paciência. Que na verdade é longanimidade, né? Depois? Benignidade. Depois? Travou aí? Bondade. Bondade. Depois? Fidelidade. E aí? Mansidão e domínio próprio. Então, alegria, felicidade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esses são o fruto do Espírito. E aí a gente vai falar também sobre essa questão do fruto do Espírito, sobre um fruto que a gente vai falar sobre, a aula toda quase vamos falar sobre esse fruto do Espírito que vai nortear a gente a fazer algumas mudanças no nosso caminhar aí sobre essa autoridade, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, 4 a 7. Abram lá. Isso, abram lá, não está na apostila. 1 Coríntios, a apostila é na página 88. 1 Coríntios 13. Quem abriu aí já pode vir aqui ler. Primeira Coríntios 13. Quem achou aí? De 4 a 7. E depois o versículo 13. Então, vocês vão ler 1 Coríntios 13, de 4 a 7. E depois o versículo 13. Quem achou? Vem cá. 1 Coríntios 13. 13. Você vai ler de 4 a 7. Isso. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora o versículo 13. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. Amém. Obrigada. Exatamente. O maior desse é o amor. E é sobre esse amor e sobre todas essas questões que nós falamos aqui desse texto, né? Que o amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, que a gente vai começar a falar, né? Essa autoridade. A autoridade espiritual, ela cresce com oração, jejum e comunhão. Então, se a autoridade cresce, você tem autoridade. E se ela cresce, ela pode diminuir. E se ela diminui, ela pode perder, ficar sem, né? Vou repetir, ó, a autoridade pode acabar, exatamente. Então, ela cresce. Se ela cresce, ela pode aumentar. Como ela pode diminuir até terminar e até acabar. Aí nós vamos entender. Então, essa autoridade espiritual, ela vai crescer com oração, com jejum, com comunhão. E o jejum é um dos combustíveis para que essa autoridade possa crescer. A comunhão é a conexão que nós precisamos ter. Essa semana eu atendi uma mulher que ela falou assim, ela foi lá no Saer pagar as contas, e ela falou assim, olha, eu vim aqui negociar porque meu marido
esqueceu de pagar as contas, eu não converso mais com ele. Como assim? Ai, não converso mais, a gente não se conversa, eu moro no fundo, ele mora na frente, então eles não têm mais intimidade, não tem mais comunhão, não tem mais diálogo. E aí, o que acontece quando a gente não tem mais comunhão, quando a gente não tem mais intimidade? Divide um para cá e outro para lá, cada um fica no seu canto, não tem unidade, não tem unção, não tem direção, não tem nada, a casa não prevalece mais, acaba. Então a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre esse foco, que é a oração, jejum, comunhão, que é um tripé, né? Eu falo que é um tripé necessário para a gente combater, para a gente vencer algumas batalhas, né? Porque a gente precisa vencer algumas batalhas. E a autoridade espiritual é importante. Sem firmeza, sem intimidade e sem firmeza, nós não temos nada. Sem oração, sem jejum, sem comunhão, não tem firmeza, não tem e sem intimidade você não fica firme, porque você precisa estar firme no Senhor. Você precisa estar firme na palavra. Porque sem isso você fica... Como que você fica? Se você está firme, você pode ficar fraco. Você pode ficar fraco, né? O contrário também ele é real. A curiosidade aqui, ó, no século I, alguns fariseus jejuavam às segundas e quintas e faziam questão de parecerem exaustos nas ruas de Jerusalém, só para ganhar likes sociais. Então Jesus revolucionou isso dizendo que o jejum, o verdadeiro combustível, né, deveria ser secreto. É sobre intimidade, não performance. Quem que tem que aprovar o meu jejum? São as pessoas que estão olhando, né? Porque lá a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, 16 a 18, fala que a gente, quando os fariseus lá iam jejuar, ficavam com o rosto caído, né? Todo de jejuar, triste. Não, pelo contrário, tem que lavar o rosto e avante, né? Porque você está jejuando, você está buscando fazer o quê? Quebrar a sua carne. Quebrar o seu eu. O jejum, ele não vai alterar o curso. Ele vai mudar você. Ele vai mudar o seu coração. Ele vai mudar a maneira de você olhar, a maneira de você enxergar, a maneira de você ouvir. Que muitas vezes, com tanta coisa, tanto borbulhão nas nossas emoções, você não ouve direito a voz de Deus. Você não consegue ouvir as direções que você precisa para tomar uma decisão. Então, é exatamente isso que eu venho falar. Muitas vezes, a gente acaba tomando decisões erradas baseadas nas nossas emoções. E essas decisões erradas, essas emoções, faz com que a gente crie batalhas espirituais. Olha só, a gente acaba comprando algumas batalhas espirituais. E depois, para sair delas? Já é difícil entrar, para sair, então, é pior. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a chave é a intimidade com o Senhor. É só com Ele que a gente tem uma progressão de autoridade. Não foi isso? Estava lá? Progressão de autoridade espiritual. A verdadeira autoridade não vem da força humana. Eu não posso ficar fazendo uma força para ter uma autoridade. Vem da dependência do Senhor. O que é dependência? Alguém sabe? Hã? Dependência é vontade de Deus, né? Você depende só dele. O que nós vamos fazer para Deus, né? Primeiro, para depois a gente tomar uma atitude, né? Ou seja, não é nada passivo, né? Não é nada passivo. Não é essa questão de passividade, né? Mas assim eu colocar diante do Senhor aquilo que eu vou fazer, as decisões que eu vou tomar, tudo diante dele, porque ele sabe, ele é meu Senhor, ele me conhece. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, sabe o que vai acontecer depois, ele sabe o que vai acontecer de todas as formas. E aí, essa palavra aqui é muito importante, essa casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum, lá em Marcos 9, 29, alguns textos vai falar só que é só por meio de oração. Mas aqui nesse contexto,
é um jovem, né, que foi liberto por um espírito mudo e surdo, lá em Marcos 9, 29. Vou ler aqui para... E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Algumas versões têm a casta. O que seria essa casta? Alguém sabe me falar o que é essa casta? No mundo espiritual, eles têm uma hierarquia, né? Menor, maior, igual também no mundo espiritual da parte do Senhor, nós também tem. Porém, essas castas são as resistências. Quanto maiores, mais resistentes, né? Não sei se vocês já viram, o pastor André fazia algumas libertações. Quando tem um espírito maligno, da ordem, vai embora. E quando tem muitos? O certo é também dar ordem e ir embora. Mas tem muitos, tem legião. Legião, 6.000 demônios. Como que a gente resolve isso? Tem que chamar o cabeça que domina aquele espírito e mandar embora. Porque senão você expulsa um, vem outro. Expulsa um, vem outro. E aí o que acontece? Essa casta também refere-se à nossa casta. Porque ali os discípulos, eles não conseguiram expulsar os demônios. Eles perguntaram para Jesus, mas Jesus, por que nós não conseguimos, né, expulsar os demônios? O que foi que aconteceu com a gente? E um pouquinho antes, lá no versículo 28, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse espírito só pode ser expulso com oração. E um pouquinho antes, ele falou sobre a incredulidade. Então, se vocês voltar um pouquinho na apostila de vocês, na página 87, vai dizer assim, ó: o diabo já foi vencido. E ele agora é um inimigo desarmado, que só pode agir por permissão ou ignorância. Quando a gente deixa a porta entreaberta, quando a gente abre a casa, quando a gente toma, como eu falei, as decisões erradas e vai aumentando, isso vai aumentando como uma casta. São castas em cima de casta. Como que acontece isso? Você vai perdendo a autoridade porque você toma decisões erradas, porque alguém te fala algo, você fica com o coração ressentido. Tá lembrando do versículo 13 lá de Coríntios? Ó, o amor é paciente. Toda vez que você fica impaciente, toda vez que você arde em ciúme, toda vez que você vai se envaidecendo, toda vez que você é orgulhoso, toda vez que você busca os seus próprios interesses, toda vez que você se irrita, toda vez que você fica ressentido, que você não perdoa, todas essas vezes você vai criando e vai aumentando uma casta sobre você. E é por isso que você não consegue mandar embora. Como é que o inimigo vai obedecer você? Tem um podcast que o cara estava falando sobre exatamente essa situação, né? Que ele estava expulsando lá o demônio, aí chegou uma hora que o demônio estava com a malinha já prontinha para ir embora. A pessoa falou assim, ele não quer sair. Aí ele ficou lá mesmo com a mala dele lá. Falou, agora eu não vou sair. Então a gente precisa crer. A incredulidade muda toda a nossa perspectiva, a nossa fé. Nós precisamos crer que ele já está derrotado. Não foi isso que está escrito aqui na palavra de Deus? Ele já está vencido. Tinha até um slide que o Marcos fez uma pergunta, né? Se ele já está vencido, está derrotado, por que a gente age como se ele não fosse? As nossas atitudes demonstram que realmente, né? Exatamente. Então, a gente precisa se ajoelhar diante de Deus e é o que faz ficar de pé qualquer outra coisa. Autoridade e submissão no nosso dia
a dia. Isso tem que prevalecer, não é? Vocês não vão na academia umas 2, 3 vezes por semana? Não vai ficar forte, não é? Tem que ser todo dia, você exercitando, fazendo isso. E aqui está falando assim, eu achei tão interessante isso, esse spoiler, a autoridade espiritual não é só para o culto de domingo, ela aparece e muito na vida real todos os dias. Todos os dias não é luta? Contra quem? O inimigo? Contra você. Contra os seus pensamentos mal cheirosos, contra as suas decisões erradas que vão fazer ter consequências ruins, contra as batalhas que nós estamos comprando, criando, quanto o que a gente faz que traz batalhas não só para a gente, mas para outras pessoas, envolve outras pessoas. O exemplo disso foi Jonas. O Senhor falou assim, ó, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. E aí uma batalha gigante, uma tempestade na vida dele e na vida de outras pessoas. Muitas vezes você está trazendo tempestade para a sua vida. Além do que você deveria passar, outros passam com você sem necessidade. Então, esse guia de sobrevivência índia aqui, o que é? Aqueles jogos, né? Vocês já assistiram na televisão, já passou muitos, aqueles jogos que vocês têm que sobreviver, vamos supor, numa mata, né? E aí, quanto tempo você demora para ficar sem comer ali, só com o que a mata te oferece, né? Quanto tempo você fica sem se alimentar? Quanto tempo de água você consegue ficar? Quanto tempo você fica ali em um período, em um tempo de sobrevivência, com tantas faltas de tantas coisas? E aí eu estava analisando, eu falei assim, como que a gente vai... É uma pergunta que eu vou fazer, vocês vão, através dessa pergunta, não é uma pergunta muito objetiva, mas vocês vão analisar. Quanto tempo que eu fico na minha vida, na minha semana, sem ler a Bíblia, sem orar, sem pedir a direção de Deus, tipo, afastando? Quanto tempo que todas as hostes, né, os inimigos começam a me atacar? Quanto tempo eu fico sem? Como que eu resisto isso? Como que é a resistência? Vocês já tiveram essa prova? Já ficaram afastando, de forma que chega uma hora e você fala assim, meu Deus, e agora? Aí você fica fraco. Aí você fica sem resistência, sem firmeza. Exatamente. Olha só, você fica 3 dias sem água. Você consegue sobreviver 3 dias sem água. Só que se você tem uma temperatura fortíssima, num lugar fortíssimo de grande calor, você só consegue resistir 24 horas. 3 minutos você consegue ficar sem ar. E 3 semanas sem comida. E isso você tendo a sua reserva. Qual é a sua reserva espiritual? Se você passar por uma questão de sobrevivência. Qual é a sua reserva? Onde que vai estar a sua reserva espiritual? Hã? Palavra. Você tem que se encher da palavra. Se você não se encher da palavra, nada vai acontecer. Ó, o motor oculto por trás de qualquer batalha, algumas batalhas exigem muito mais do que boas intenções exigem. Não é só intenção, não. Tem que ir. Exige intimidade profunda com Deus. Não tem jeito de você ficar sem intimidade e sobreviver vamos dizer assim, intempéries do dia, dos ataques. Porque, gente, o inimigo não dorme, não. E aí inclui o que nós estávamos falando lá do Coríntios 3, as nossas decisões diárias, que muitas vezes a gente não está ali na palavra, e os dias atuais a gente está muito irritado, está muito intolerante, não é? E aí o Senhor nos prova nos nossos ambientes normais isso, para nos testar.
Curiosidade da época. Quando Paulo escreveu sobre batalhas e armaduras em Efésios, a cidade de Éfeso era o centro da magia, do ocultismo, no Império Romano. Falar sobre orar em todo o tempo era um manual de sobrevivência, não só de uma dica religiosa. É o que eu disse. Se você precisar sobreviver num ambiente desse, se encher de ocultismo aqui do lado, o que você vai fazer? Ó, orar mais, jejuar mais, ter mais intimidade com Deus, para mandar esse povo embora, para mandar essa situação embora, ou para evangelizar, para trazer eles para nós. Ou seja, você vai ficar mais atento. E muitas vezes o Senhor permite isso, sabia? Permite situações constrangedoras, situações difíceis, para a gente orar mais, para a gente buscar mais. Porque a nossa autoridade, ó, começou a baixar, precisa aumentar esse nível. Precisa ficar. E aí esse kit básico que a gente precisa de sobrevivência, que é a oração, palavra, a fé, a santidade e a obediência. E aqui uma pergunta aleatória. No meio do caminho, qual foi a última vez que você tentou usar esse kit antes de reclamar de um problema no WhatsApp? Hã? Hoje. Hoje. Qual foi a última vez que você tentou usar? Tentou, hein? Tentar não é ação, hein? Exatamente, tem que conseguir resultados. Lembrando que a gente falou sobre jejum e oração, só para vocês entenderem, alguém sabe a diferença entre jejum e oração? Desculpa, oração e intercessão? Que nós falamos lá, oração, né? Jejum. Você sabe a diferença? Intercessão é pelo outro, a oração é por você. A oração é por você, você adora, você confessa os seus pecados, você ora, você se entrega para o Senhor. A intercessão, você vai se colocar na brecha pelo outro. Não é, Keila? Você vai colocar na brecha, você vai orar pela dor do outro, você vai orar pela situação do outro, você vai orar pela vida do outro, você vai interceder por ele. Por isso que é necessário que toda intercessão é uma oração, mas nem sempre uma oração é uma intercessão. Então a gente precisa aprender isso, porque nós precisamos de interceder, mas um cuidado, não pode entrar em qualquer batalha. Se o Senhor não te dirigir para entrar numa batalha, não entre, porque depois todas essas guerras espirituais vêm sobre você, e aí vai ficar pior. Então só é dirigido para entrar em batalhas espirituais quando o Senhor te der autorização. Aí você pode ir, igual Josafá, pode ir, que aí eu vou te dar a vitória, que aí a vitória é garantida. Amém? A fé ativa só liga o motor quando a gente confia no que a palavra diz. Foi o que nós estamos falando, né? Se a gente não tiver fé, o inimigo não vai embora. Se a gente não tiver fé, as coisas não acontecem, as coisas não vão mudar se a gente não tiver fé. Porque uma coisa é a gente ficar orando, né? Eu oro, mas eu também tenho que me posicionar. Exatamente. Sem posicionamento, a gente não chega a lugar nenhum, não. Eu vou me posicionar, eu vou agir. Eu vou orar, eu vou agir. Então, precisamos de posicionamento. A fé é tudo que nós precisamos, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem que você está agradando? Como eu falei lá no começo. Como é que você agrada a Deus? Buscando cada dia mais viver a palavra de Deus. Você sabia que no primeiro século a expressão mover montanhas era um jargão judaico super comum? Era usado para descrever rabinos brilhantes que resolviam problemas impossíveis
ou contradições complexas na lei. Jesus pegou uma gíria da época e a levou a um nível sobrenatural de fé prática. Olha que maravilha! Se você tem fé, se você ouve a palavra, se você declara a palavra, a montanha vai se mover. Algo vai se mover, algo vai acontecer, algo vai ser transformado. Mas é no poder da palavra. Da palavra. Senão, como eu falei lá, você pode mandar os demônios embora que não vai. Se não tiver fé, se não acreditar que ele já foi derrotado, não vai acontecer nada. Autoridade na prática. Aqui na apostila da página 89, fala o seguinte: algumas batalhas espirituais exigem intimidade mais profunda com Deus, o jejum, a oração, alinham o espírito, domam a carne, nosso ser, as nossas emoções, e nos posicionam para exercer autoridade com unção. Olha só, nesse texto aqui, nesse slide, está falando assim, ó, uma mãe que ora silenciosamente pelos filhos, ela tem uma alta autoridade espiritual. E o filho que diz não a um padrão do mundo, uma alta autoridade espiritual. Não é sobre gritar, é sobre posicionamento firme, que eu acabei de falar para vocês agora. Vocês precisam se posicionar, dizer não na hora que precisa dizer não, dizer sim na hora que precisa dizer sim, e o principal, com a palavra. Tem alguns casos que a gente vai conversar com algumas pessoas, as mães falam assim, mas a minha filha não briga comigo, briga com o pai dela, faz isso, faz aquilo. Aí eu pergunto para ela, você tem ido ao culto? Eu não consegui ir. Tá participando de uma célula? Não, porque eu não consigo, só ficam os dois brigando, não sei o quê. Você tem lido a palavra? De vez em quando. Que autoridade que você vai ter sobre o seu filho? Aí um dia eu falei para ela assim, tem um vídeo do pastor Fábio que ele fez nos 30 minutos, que ele falava exatamente sobre isso. A gente dá legalidade para o inimigo entrar, deixa lá. Muitas vezes uma frestinha, muitas vezes uma portinha, muitas vezes uma porta gigante. E aí depois, como é que faz para combater? Aí você tem que correr atrás do prejuízo. Precisa correr atrás do prejuízo. Então não é sobre gritar, sobre discutir com os filhos, sobre não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Vem aqui para a palavra. A palavra diz isso. Você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Mas eu não concordo. Você precisa honrar. E é conversando, é na palavra. Não é nada sobre grito, não é nada sobre coisas que a gente perde a autoridade, porque você gritou, já perdeu a autoridade. Às vezes lá no meu trabalho, as pessoas chegam, essa semana a pessoa chegou tudo brava, batendo na mesa, blá, blá, blá. Eu falei, Jesus, me ajuda, porque você tem que ter o discernimento espiritual, né, Keila, de como agir, de como reagir com essas pessoas, porque elas estão no mundo, e ainda ela era espírita. E começou a falar, eu falei, Jesus, me ajuda. E aí no final de tudo, ela saiu boazinha, né, saiu contente com o que estava acontecendo, mas é nesses ambientes que o Senhor nos prova. É nesses ambientes que nós vamos ver se nós estamos firmes na palavra. Se você não estiver firme na palavra, como é que você vai acabar com essas guerras espirituais? Não é? Se você não estiver firme na palavra, quando vem um dia, quando vem uma pessoa totalmente descontrolada, o que você vai fazer? Eu vou falar baixinho? Não. Além de falar baixo, eu vou declarar a palavra. Começar a orar, começar a interceder ali. Naquele momento, naquela hora, eu comecei a interceder. Eu falei, Senhor Jesus, me ajuda. Põe os teus anjos aqui. Aquieta a alma dela. Quieta, dá uma direção aqui para mim, para a supervisora, para tudo que vai acontecer, porque a mulher o guarda começou até a chegar do lado assim. Eu falei, Jesus. Então, é nesse momento, é nessas horas que nós precisamos ter o discernimento espiritual e colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo aqui. Aquilo que vocês aprenderam semana passada sobre a mente, aquilo que nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, nós precisamos colocar em prática. Não é sobre gritar, não é sobre falar alto, não é sobre
Isso é sobre autoridade dentro da palavra. O Senhor vai dar autoridade para você. Eu tenho uma irmã que eu falei, ela fez aniversário, eu falei assim, irmã, a partir de hoje o Senhor vai te dar autoridade na sua casa, no seu trabalho. Ela falou, amém, irmã. Aí passou a semana, ela, irmã, eu lembrei de você, porque o meu chefe me chamou e falou que agora eu vou tomar conta, não sei, de um lugar lá, e eu cheguei em casa e falei com o meu marido aceitou. Por quê? Porque ela está buscando. Está buscando, é uma busca constantemente, constantemente. E aí o perigo disso, muitas vezes, é exatamente a gente ir em alguns lugares que nós não podemos ir. Antes disso, aí na apostila, como o crente exerce autoridade no dia a dia. Então tá aí, ó, pela oração e intercessão, que nós falamos, né, agora há pouco, aí em Efésios 6:18. Lembrando que nós precisamos vigiar. Não é só orar, não é só interceder, não é só agir, mas vigiar. Imagina só, quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5:35, se não me engano, quando ela foi tocar em Jesus, o que Jesus falou para ela? Logo que ela tocou no manto, o que Jesus falou para ela? Saiu virtude. Porque os discípulos falaram assim, mestre, todo mundo está tocando, assim, ela foi instantaneamente curada. Mas dele saiu virtude. Então, o que acontece com a gente nas batalhas? A gente precisa restaurar isso. Porque dentro dessas batalhas vai acontecer esses desgastes espirituais. Não é? Então, a gente precisa repor esse fortalecimento no espírito. Lá em Efésios 6:10, vamos lá, rapidinho, Efésios 6:10. Não, vamos no 10. Volta aí um pouquinho, Efésios 6:10. Quem achou aí? Pode vir ler? Pode. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pode continuar. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só. Fortaleçam-se no Senhor. Antes de você entrar numa intercessão, numa batalha, você precisa se revestir. E quando você sair dela também, você vai estar tudo quebrado. Você precisa se revestir. Imagina se você continua essas batalhas. Imagina se você se revestir nessas batalhas, você continuar essas batalhas sem revestimento. Pós. É um ciclo atrás do outro. Quando você vê, você está acabado, destruído e não consegue mais guerrear. Mas você está lá com a armadura. Você está lá com a palavra. Você chega com a armadura, de repente o inimigo te dá um golpe por trás. E aí? Você está fraco? Você não consegue caminhar forte. Você precisa estar forte. Então, a necessidade de você estar, como a palavra está dizendo aqui, ó, não só os filhos de Seva, ó, lembra dos filhos de Seva, eles tentaram usar o nome de Jesus sem ter nenhum relacionamento com ele. O resultado, uma derrota espiritual, épica e constrangedora. Vai ser assim. Se você não tiver intimidade com ele, se você não tiver fortalecida. E aqui, nessa autoridade que está falando sobre santidade, sobre a expulsão de demônios, sobre a mãe, como eu falei, de executar na palavra. E aqui a gente vai entrar nos perigos do mau uso da autoridade espiritual, os excessos e os desequilíbrios.
Vocês lembram quando, não sei, as mulheres que fazem isso, né? Faz maionese. Quando você começa a fazer maionese, tem que colocar um fiozinho de óleo, né? Senão faz o quê? Desanda. Não desanda? Não acaba tudo? Não fica tudo água, a maionese? Perdido? Você tem que jogar tudo fora? É exatamente isso na nossa vida espiritual. A gente tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio é muito importante, porque gera situações constrangedoras. Olha só. Um dos sintomas que você desandou a sua autoridade, que você perdeu, que você está fraco, que você não está firme, que você não está buscando, que você está sem comunhão. Arrogância espiritual. Achar que você é o herói da história. Sempre eu vou mandar. Sempre vai ser eu. Sempre eu vou ter a razão. Quando o foco se toma o poder e não a obediência. Hã? Não é nem obediência pelo outro do qual está repreendendo, mas como o pastor muitas vezes fala, né? É olhar sempre para o alto. Senhor, me dá descanso, sabedoria e sabedoria. Quando a gente não resiste, quando a gente não se sujeita, a gente fica assim, ó, arrogante. E como é que você vai aumentar sua autoridade espiritual? Arrogante. Sua comunhão com Deus, seu relacionamento. O Senhor vai te colocar no seu lugar. Sintoma 2, rebeldia disfarçada. Usar a fé com desculpa para não ouvir ninguém. Eita, Jesus. Essa é, hein? Quando se ignora a liderança espiritual, alegando direto acesso a Deus. Meu Deus. Terceiro sintoma, falta de discernimento. Bater de frente com a parede errada na hora errada. Aí na apostila, usar a autoridade sem ouvir o Espírito Santo. Meu Jesus, misericórdia. O cristão não é chamado para viver passivo diante das trevas, mas para se posicionar com fé, com santidade, com ousadia. A autoridade espiritual está disponível a todo crente, está disponível. Você tem que buscar. Tem que estar submisso e consciente da sua identidade em Cristo, que é mais importante de tudo isso. Você é filha. E como filha, você tem toda a autoridade, o Senhor já te deu, é sua, mas você tem que a cada dia acrescentar mais, buscar mais. Como eu falei, se a gente não alimentar tudo que você não alimenta, o que acontece? Morre. Fica sem comer para ver se você não vai morrer. Lembra que eu falei aqui? Quantos dias você consegue ficar sem comer? Fica sem ler a palavra. Se você ficar sem ler a palavra, vai ficando sem, o que acontece? Um turbilhão de situações. O que aconteceu com aquela moça lá? Eu falava assim para ela, mas o que está acontecendo? Ah, meu marido está brigando com a minha filha, ele não me escuta, ele não vai na igreja, ele não fala comigo, a gente só briga. Ó! Não lê a palavra, não ouve. E aí ela sempre vai ter razão. Não, e ela falava assim, não, você precisa vir aqui orar, você precisa vir aqui orar. Eu falei, mas como eu vou orar? Vou expulsar, daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Não, você precisa orar aqui na cabeça da minha filha, você precisa orar na minha casa, tem que orar na minha casa. Não, não é assim que funciona. É você, eu e você que temos que agir, que temos autoridade. E se eu e você não tiver autoridade, quem vai ter? Dentro da sua casa. Precisa buscar. E exatamente aqui, ó, pausa rápida. Honestamente, a palavra submissão te dá arrepios ou parece um palavrão? Respira. O próximo slide vai te explicar o porquê você não precisa ter medo disso. É exatamente aqui, ó. Que entra a submissão. Considere-se os outros superiores a si mesmo. Você é bom em tudo? Você é bom em tudo, meu irmão? Você tem todos os dons? Você fala com eloquência? Você tem uma leitura dinâmica e rápida? Tem gente que faz melhor que você. E tá tudo certo, porque o reino é assim. O Senhor deu dons para todos. Por que eu vou me considerar superior?
Cada um tem o seu papel e faz com eficácia, porque é no reino. Então não há necessidade disso, da gente desejar isso, a gente querer isso. E aqui a gente vai falar sobre essa questão da submissão nas relações pessoais e família, trabalho e sociedade. O que eu sou aqui na igreja, eu tenho que ser na minha casa. Só que muitas vezes não acontece isso. Pais espancam filhos, bate nas mulheres. Mas aqui, você viu aquela historinha? Pai, quero morar na igreja. Mas por quê? Nós estamos cheios de máscara. Uma hora a máscara vai cair. E sabe aonde? Nos lugares que a gente está. Uma hora vai acontecer. Uma hora de bonzinho, você vai passar a ser o réu perante as pessoas. E aí você vai descobrir quem você é. Porque até então a gente resiste quem a gente é. A gente não resiste? Você é orgulhoso, eu não. Sou não. Você é soberbo. Imagina! Né? Imagina que eu sou orgulhoso. Você é arrogante. De jeito, não, onde você arrumou isso? Por que você está falando isso de mim? Mas quando você se permite saber nas suas ações quem você é, aí você vai ser curado. Aí você vai ser transformado. Se eu continuar na minha família, lá na igreja, ser boazinha, lá dentro da minha casa, um horror, um ringue, como é que eu vou descobrir quem sou eu? A palavra confronta e que a gente faz, finge, está tudo certo. Está tudo bem. Não é para mim, é para a irmãzinha aqui ó, que veio hoje. Não é para mim, é para o meu primo, que está lá do outro lado do mundo. Então, a receita para as relações saudáveis é ser submisso nas relações. É uma escolha diária. É um respeito, é a honra, é a paciência, é o amor sacrificial. Fazer isso mesmo quando não é fácil. É fácil você se render e você ver que você é orgulhosa e que você precisa mudar? Não é, gente. Aqui, quando a gente voltou ali voltar aqui rapidinho. Qual que é, vamos dizer assim, o que é em comum entre esses três sintomas? O que precisa nesses três para mudar? Qual que é? Mais que isso. Para eu deixar de ser arrogante, para deixar de ser rebeldia, para ser rebelde, a falta de discernimento. Nós estamos falando de submissão. Oi, quem falou? Exatamente. O que converte todos eles ali é humildade. Se você não tem humildade, se você não criar isso, não buscar, porque como eu falei uma vez, humildade não desce assim, ó. Humildade chega... Não, é na palavra, é buscando, é negando o seu eu, negando a sua vontade, negando seus desejos, negando que você é desobediente. Você é desobediente, eu não. Obediente é minha filha, eu não. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e nós vamos ver que a mudança vai acontecer dia após dia. Submissão é um princípio do reino que se manifesta em todas as áreas da vida do cristão. Não apenas na igreja. É uma atitude de coração que reflete o caráter de Cristo e revela maturidade espiritual. Nada faça por ambição, como a gente colocou. Está lá na apostila, na página 90. Ou por vaidade, mas humildemente considere-se uns aos outros superiores a si. E ser submisso nas relações diárias é escolher o caminho do respeito, da honra, da paciência, do amor sacrificial. Lembra lá no Coríntios que a gente falou do amor?